O grande salão do Centro de Convenções de Washington fervilhava com a presença dos mais influentes líderes africanos. Ibrahim Traoré ajustou sua farda militar impecável, observando os rostos ao redor da mesa oval. Aos 34 anos, o jovem capitão que se tornara presidente de Burkina Faso carregava o peso de uma nação nos ombros. Seus olhos percorreram cada delegado presente, desde o presidente do Senegal até os representantes da União Africana. Donald Trump entrou no salão com sua característica pose confiante, cumprimentando alguns líderes com apertos de mão calculados. O ar-condicionado sussurrava, mas a tensão era palpável. Traoré notou como alguns colegas africanos baixaram o olhar quando Trump passou por eles. As câmeras de segurança piscavam silenciosamente nos cantos, registrando cada movimento. O moderador da conferência, um diplomata americano veterano, bateu levemente o martelo. Trump se acomodou em sua cadeira, ajustando a gravata vermelha que sempre usava em ocasiões importantes. Seus assessores sussurravam informações em seu ouvido direito. Traoré respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade. Sabia que este encontro definiria o futuro das relações entre África e Estados Unidos. Os outros líderes africanos pareciam nervosos, mexendo em seus papéis e evitando contato visual direto. A sala estava dividida entre aqueles que apoiavam a presença americana na África e os que questionavam suas verdadeiras intenções. O presidente americano se levantou, ignorando completamente o protocolo estabelecido. Suas palavras ecoaram pelo salão com autoridade calculada. Senhores, precisamos falar sobre legitimidade governamental na África. Trump apontou diretamente para Traoré, seus olhos azuis fixos no jovem líder burkinense. O que vemos em Burkina Faso não é democracia. É um golpe militar disfarçado. Os murmúrios começaram imediatamente entre os delegados. Traoré sentiu o sangue subir ao rosto, mas manteve a compostura. Trump continuou, sua voz ganhando volume. Não podemos apoiar governos que chegaram ao poder pela força das armas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Câmeras de televisão captaram cada expressão, cada movimento. Os representantes da mídia internacional se inclinaram para a frente, antecipando a resposta. Traoré observou como alguns líderes africanos desviaram o olhar, claramente desconfortáveis com a situação. O presidente do Ghana mexeu inquieto em sua cadeira. A representante da África do Sul sussurrou algo para seu assessor. Trump sorriu com satisfação, acreditando ter estabelecido sua dominância. Seus assessores anotavam furiosamente, preparando-se para as consequências políticas. O moderador tentou retomar o controle, mas Trump levantou a mão, indicando que não havia terminado. A tensão crescia a cada segundo que passava. A África é berço da humanidade, mas alguns de vocês preferem seguir ditadores a líderes eleitos democraticamente. As palavras de Trump cortaram o ar como lâminas afiadas. Vários líderes africanos se entreolharam, alguns com raiva, outros com resignação. Traoré cerrou os punhos sob a mesa, mas sua expressão permanecia serena. Trump gesticulava amplamente, dominando completamente o espaço. Burkina Faso precisa de eleições reais, não de militares no poder. A provocação era clara e intencional. Os jornalistas presentes sabiam que estavam testemunhando um momento histórico. As câmeras focalizaram alternadamente Trump e Traoré, captando cada nuance da tensão crescente. O jovem presidente burkinense finalmente se mexeu em sua cadeira, ajustando a postura. Seus dedos tamborilaram levemente na mesa de mogno polido. Trump parecia satisfeito com o desconforto que havia criado. Os outros líderes africanos permaneciam em silêncio, alguns claramente irritados, outros calculando suas próximas palavras. O ar-condicionado continuava funcionando, mas o ambiente estava sufocante. Assessores americanos trocavam olhares aprovadores. A estratégia de intimidação parecia estar funcionando. Traoré respirou profundamente, seus anos de treinamento militar ensinando-lhe a manter a calma sob pressão. Mas algo estava mudando em seus olhos. O momento decisivo chegou quando Trump fez sua declaração final. Governos ilegítimos não merecem o respeito da comunidade internacional. Foi então que algo se rompeu dentro de Traoré. O jovem líder se levantou abruptamente,
sua cadeira deslizando para trás com um ruído seco. O silêncio se tornou absoluto. Todos os olhos se voltaram para ele, enquanto caminhava lentamente ao redor da mesa. Seus passos ecoavam no piso de mármore. Trump o observava com um sorriso condescendente, esperando uma resposta submissa. Em vez disso, Traoré parou diretamente em frente ao presidente americano. A diferença de altura entre os dois homens era mínima, mas a intensidade era palpável. As câmeras captaram cada segundo da aproximação. Outros líderes africanos se inclinaram para frente, antecipando o que estava por vir. Traoré colocou ambas as mãos na mesa, olhando diretamente nos olhos de Trump. O americano recuou ligeiramente, sua confiança começando a vacilar. Assessores de ambos os lados se tensionaram, prontos para intervir se necessário. O moderador da conferência segurou o martelo, mas não ousou interromper. A tensão no ar era tão densa que parecia possível cortá-la com uma faca. Traoré respirou fundo uma última vez antes de falar. Ibrahim Traoré ergueu sua mão direita e a trouxe violentamente contra a mesa de mogno, o som ecoando como um trovão pelo salão. O impacto foi tão forte que fez os copos d'água tremerem e alguns papéis voarem. Trump recuou instintivamente, seus olhos se arregalando de surpresa. "Basta!" A voz de Traoré explodiu com uma força que ninguém esperava do jovem africano. "Você quer falar de legitimidade, Sr. Trump?" Sua voz carregava décadas de frustração continental. "Deixe-me contar uma história sobre legitimidade." Os líderes africanos se endireitaram em suas cadeiras, alguns sorrindo pela primeira vez na reunião. "Meu povo morria de fome, enquanto empresas americanas extraíam ouro de nossas terras." Traoré caminhou lentamente ao redor da mesa, seu olhar fixo em Trump. "Crianças morriam de sede enquanto multinacionais desviavam nossos rios." Sua voz crescia em intensidade a cada palavra. "E você vem me falar de legitimidade?" Trump tentou interromper, mas Traoré levantou a mão silenciando-o. "O povo de Burkina Faso me legitimou quando decidiu viver com dignidade." As câmeras captaram cada palavra, cada gesto. Os jornalistas escreviam furiosamente, sabendo que estavam documentando um momento histórico. Outros líderes africanos começaram a sussurrar aprovações. "Vocês instalaram ditadores por décadas, quando isso convinha aos seus interesses econômicos." Traoré apontou diretamente para Trump, sua voz ecoando pela sala. "Apoiaram genocídios quando era lucrativo, ignoraram democracias quando não serviam ao seu propósito." O presidente americano tentou se levantar, mas a intensidade do momento o manteve na cadeira. Quantas crianças africanas morreram para que suas empresas tivessem lucros maiores? A pergunta cortou o ar como uma lâmina. Vários líderes africanos se levantaram, aplaudindo discretamente. "Você quer legitimidade? Eu tenho a legitimidade de um povo que decidiu não morrer de joelhos." Traoré se inclinou sobre a mesa, seu rosto a centímetros do de Trump. "Enquanto você construía muros, nós construíamos escolas. Enquanto você falava de America First, nós falávamos de África Unida." Sua voz baixou para um sussurro intenso que todos conseguiam ouvir. "E agora você vem aqui, em nossa reunião, tentar nos envergonhar?" Trump engoliu em seco, claramente desconfortável. Os assessores americanos trocavam olhares nervosos. A dinâmica da sala havia mudado completamente. Traoré não havia terminado. O jovem presidente burkinense se afastou da mesa e caminhou até o centro da sala, onde todas as câmeras podiam captá-lo perfeitamente. "Sr. Trump, você mencionou eleições." Sua voz agora tinha um tom quase professoral. "Deixe-me explicar algo sobre democracia africana." Ele se virou para enfrentar não apenas Trump, mas toda a sala. Democracia não é apenas votar a cada 4 anos e depois assistir seu povo morrer de fome. Vários líderes africanos assentiram vigorosamente. Democracia é garantir que uma criança tenha comida, educação e futuro. Traoré gesticulou amplamente, incluindo todos os presentes em sua fala. É assegurar que os recursos do país sirvam ao povo, não a corporações estrangeiras. Trump tentou interromper novamente, mas sua voz se perdeu na intensidade do momento. Vocês querem nossa legitimidade baseada em suas regras, mas rejeitam nossa soberania quando ela não os beneficia. A sala estava completamente silenciosa, exceto pela voz de Traoré. Pois bem, aqui está minha resposta.
Ele pausou dramaticamente, olhando diretamente para as câmeras. A África não precisa mais da aprovação de ninguém para existir com dignidade. O impacto das palavras era visível nos rostos ao redor da sala. A transformação no ambiente foi imediata e palpável. Outros líderes africanos começaram a se levantar, um por um em uma demonstração silenciosa de solidariedade. O presidente do Senegal foi o primeiro, seguido pela representante da África do Sul. Depois, o líder de Gana. Trump observava, claramente perdendo o controle da situação que havia tentado dominar. Traoré continuou, sua voz agora carregada de emoção controlada. Por séculos, vocês nos disseram que não sabíamos nos governar. Ele apontou para os líderes africanos que estavam de pé. Hoje, olhe ao seu redor. Veja líderes que construíram pontes onde vocês construíram muros. As câmeras captaram a imagem poderosa dos africanos unidos, contrastando com Trump isolado em sua cadeira. Nós não precisamos mais provar nossa legitimidade para quem lucrou com nossa miséria. A voz de Traoré se elevou novamente. A partir de hoje, a África fala com uma voz só. Os aplausos começaram lentamente, mas logo se tornaram ensurdecedores. Jornalistas de todo o mundo transmitiam ao vivo o momento histórico. Trump permanecia sentado, seu rosto vermelho de constrangimento e raiva. Seus assessores sussurravam urgentemente em seus ouvidos, claramente preocupados com as repercussões políticas. Mas Traoré ainda não havia dado seu golpe final. Ele caminhou de volta para sua posição original, mas em vez de se sentar, permaneceu de pé. Senhor Trump, você quer falar sobre força das armas? Sua voz agora tinha um tom perigosamente calmo. Deixe-me contar sobre a verdadeira força. Ele olhou ao redor da sala, incluindo todos em sua narrativa. A força de uma mãe que trabalha 16 horas por dia para alimentar seus filhos. Pausou, deixando as palavras penetrarem. A força de um jovem que estuda à luz de velas porque não há eletricidade. Sua voz cresceu novamente. A força de um povo que decide quebrar as correntes da dependência. Trump tentou se levantar, mas Traoré levantou a mão, não terminara. Essa é a força que me trouxe aqui. Ele bateu no peito com orgulho. Não vim por um golpe, vim por uma revolução de consciência. Os murmúrios de aprovação ecoaram pela sala. E essa revolução não precisa de tanques ou mísseis. Traoré sorriu pela primeira vez desde o início do confronto. Ela precisa apenas da verdade. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Não era desconforto, era reverência. Todos sabiam que estavam testemunhando um momento que mudaria para sempre as relações entre África e Ocidente. Trump finalmente conseguiu se levantar, seu rosto uma máscara de raiva contida. Você não pode falar assim com o presidente dos Estados Unidos. Sua voz tremia de indignação, mas Traoré apenas sorriu, um sorriso que carregava séculos de resistência africana. Senhor Trump, eu não estou falando com o presidente dos Estados Unidos. Ele fez uma pausa teatral, olhando diretamente nos olhos do americano. Estou falando com um homem que esqueceu que respeito não se impõe, se conquista. A sala explodiu em murmúrios. Trump apontou um dedo acusador para Traoré. Vocês vão se arrepender disso. Os Estados Unidos não esquecem. Mas sua ameaça soou vazia diante da dignidade inabalável do jovem africano. Traoré se aproximou novamente. Sua voz baixa, mas clara o suficiente para os microfones captarem. Senhor Trump, nós já nos arrependemos de muita coisa. Ele pausou, seus olhos brilhando com determinação. Mas nunca nos arrependeremos de defender nossa dignidade. Trump recuou claramente desestabilizado. Seus assessores o cercaram, sussurrando urgentemente sobre controle de danos e estratégias de saída. O moderador tentou retomar o controle da reunião, mas a dinâmica havia mudado irreversivelmente. A tensão atingiu seu ápice quando Trump, cercado por seus assessores, fez uma última tentativa de retomar o controle. Vocês vão pagar por essa humilhação! Sua voz ecoou pela sala, mas soou mais como desespero do que autoridade. Foi então que Traoré fez algo que ninguém esperava. Ele começou a rir. Não um riso de deboche, mas um riso profundo, genuíno, que ecoou pela sala e contagiou outros líderes africanos. Pagar? Traoré repetiu entre risos. Senhor Trump, nós já pagamos. Sua voz se tornou séria novamente. Pagamos com sangue, suor e lágrimas por séculos.
Ele gesticulou para os outros líderes. Pagamos com a vida de nossos ancestrais, com a pobreza de nossos filhos, com a humilhação de nossas gerações. Trump parecia perdido, sua estratégia de intimidação completamente desmoronada. Mas hoje, Traoré elevou a voz uma última vez. Hoje paramos de pagar o preço da nossa própria liberdade. As câmeras captaram o momento em que Trump, derrotado em sua própria tentativa de dominação, se dirigiu para a saída. Mas Traoré não havia terminado. Senhor presidente, ele chamou, fazendo Trump parar na porta. A África deseja aos Estados Unidos tudo de bom. Sua voz era genuinamente sincera. Mas como parceiros iguais, não como subordinados. Trump saiu sem responder, seguido por seus assessores em pânico. O silêncio que se seguiu à saída de Trump foi quebrado por algo inesperado. O som de palmas lentas e deliberadas. O presidente do Senegal foi o primeiro a aplaudir, seus olhos brilhando com lágrimas de orgulho. Gradualmente, todos os líderes africanos se juntaram, criando uma ovação que durou vários minutos. Traoré permaneceu no centro da sala, não como um conquistador, mas como um irmão entre irmãos. As câmeras captaram rostos que não mostravam triunfo, mas alívio. O alívio de finalmente terem encontrado sua voz coletiva. Jornalistas de todo o mundo transmitiam ao vivo o momento histórico, sabendo que estavam documentando o nascimento de uma nova era nas relações internacionais. Redes sociais explodiram com clipes do confronto, tornando Traoré um símbolo global de resistência digna. Mas dentro da sala, o momento era mais íntimo. Líderes que há anos se curvavam diante de pressões externas, agora se olhavam com renovado respeito mútuo. A representante da África do Sul se aproximou de Traoré sussurrando: "Você disse o que todos pensávamos, mas nunca tivemos coragem de falar." O presidente de Gana adicionou: "Hoje, a África cresceu." Traoré apenas assentiu, sabendo que sua vida e a história do continente havia mudado para sempre naquele momento.